pessoal, bom dia a todos, bom dia papai, bom dia mamãe. Hoje, segunda-feira, 26 de outubro, né? Que estamos começando mais uma semana. Hoje, a semana com chuva, graças a Deus, desde a madrugada, muita chuva caindo. Que bom, estávamos precisando, né? Deus nos abençoou com essa chuva maravilhosa. Gente, como vocês viram anteriormente, eu passei alguns recadinhos, um recadinho para vocês, que é sobre o horário dessa semana. Vamos trabalhar a semana 3 e a semana 4 toda nessa semana. Vai ser puxado, mas nós vamos ter que trabalhar, porque nós ficamos aquela semana de recesso, vocês lembram? Então está uma semana para trás. E nós temos que encerrar esse PET ainda até sexta-feira. Então nós temos a semana 3 e a semana 4 para trabalhar. É só seguir aquele horário, né? Somente na terça-feira que eu vou postar as aulas de matemática pela manhã e as aulas de ciências à tarde. Nos outros demais dias, vai ser sempre as duas aulas na parte da manhã. E vocês têm o dia todo para fazer, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar, na semana 3, vamos trabalhar os textos instrucionais, né? E vamos trabalhar também uma resenha. O que são os textos instrucionais? Gente, quando você compra um remédio, você vê que dentro do remédio tem um papelzinho dentro, né? Das caixas de remédio. Ali nós temos uma bula de remédio. A bula de remédio, ela vai orientar a gente como que esse remédio vai ser tomado, qual a dosagem, quais são os, né, para que ele serve, quais são os efeitos colaterais, pode ser que a pessoa tenha alergia a algum remédio, né? Então orienta tudo para a gente. Se você compra um equipamento eletrônico, vai vir também na caixa um manual explicando como que esse equipamento funciona. Então esses são os textos instrucionais, eles servem para isso, ok? E a resenha é um texto informativo onde você vai expor sua opinião sobre alguma coisa. Hoje nós vamos expor a opinião, vocês vão expor para mim a opinião sobre um filme. Vocês vão mandar um áudio para mim, atividade 3, vocês vão mandar um áudio para mim sobre algum filme que você assistiu ou sobre o filme que o exercício fala, né? Se você tiver assistido, falar sobre esse filme, ok? Então vamos lá. Tem os recadinhos, o recadinho fala sobre essa explicação que eu falei, né? O que é um texto institucional e o que é uma resenha. Isso lá na página, vamos pegar a página da página 9, né? Em diante. Na página 10 tem as instruções, tem a definição, ó, do que é texto institucional e do que é a resenha. É o que eu falei para vocês, ok? Não vou nem ler até para a gente ganhar tempo. Atividade. Atividade 1. Você já brincou de passa-anel? Veja algumas regras da brincadeira. Então aqui nós temos um texto institucional, a brincadeira passa-anel. Como jogar? 1. Os jogadores sentam em roda. 2. Uma criança é escolhida para passar o anel. 3. Os participantes deixam as palmas da mão unidas. 4. O passador esconde um anel entre as mãos. 5. Depois passa suas mãos no meio das mãos de cada um dos participantes. 6. O passador deixa cair o anel sem que ninguém perceba nas mãos de um dos participantes. 7. O passador pergunta a uma das crianças com quem está o anel. 8. Se a criança acertar com quem está o anel, será o novo passador. Essa brincadeira é uma brincadeira muito antiga, mas até hoje o pessoal faz muito ela, né? Então aqui está mostrando a brincadeira, as regras do jogo. Então vamos lá. Página 12. Atividade 2. Agora é com você. Crie a regra de um jogo já existente ou crie um jogo e formule as regras para ele. Então você vai fazer as regras de um jogo que você já conhece ou vai criar um jogo. Vai dizer que você quer criar um jogo e vai, né, montar essas regras. É só seguir os passos. Aí você vai colocar o nome do jogo, quantidade de jogadores, material do jogo e regras do jogo. Por exemplo, se eu fosse falar com vocês para brincar, colocar a regra do jogo. Pega varetas, o nome do jogo, pega varetas. Quantidade de jogadores, 2 ou mais. Material do jogo, as varetas, né? Regra do jogo, né? Deixa as varetas caírem e aí começa a pegar as varetas sem uma encostar nas outras, né? Cada vareta tem uma determinada quantidade de pontos, cada vareta vale determinada quantidade de pontos e assim por diante. Então, gente, você vai fazer a regra de um jogo que você já conhece ou criar um jogo que vai colocar aqui. Atividade 3. Atividade 3, você vai mandar um áudio para mim. Não precisa responder, não. Vai ser só mandar um áudio aqui para o professor, né? Ou então conversar com alguém lá de sua casa. Atividade 3. Você já viu o filme Meu Malvado Favorito? Vocês já assistiram esse filme? Eu já passei por vocês esse filme. Se já viu,
Faça uma resenha crítica deste filme. É um texto de informação e de opinião, onde o autor descreve sobre o tema ao mesmo tempo que expõe suas apreciações. Se não viu, pode ser outro filme que tenha visto e gostado muito. Não precisa escrever. Pode fazer uma fala gravando no celular. Se não tiver celular, fale para um adulto da sua casa. Mas aqui todo mundo do grupo tem, né? Então, gente, vocês vão mandar para mim um áudio no meu WhatsApp privado, né? Vai falar sobre, professor, eu vou falar sobre o filme, vamos dizer, sobre o meu malvado favorito mesmo. Ó, professor, eu assisti esse filme, eu gostei desse filme, por isso, por aquilo, né? É um filme que fala sobre algumas coisas, fala sobre um homem que era mau, que acabou ficando bom, né? Sobre amor com as crianças, né? É um filme bem divertido, então você vai falar, mandar nesse áudio, por que você gostou desse filme. Ou não, se você quiser falar também, ó, professor, não gostei desse filme não, por isso e aquilo. Então você vai fazer a sua resenha, ok? Então a atividade 3 é essa, beleza? Vamos para a semana 4 agora. Bom, gente, a semana 4, nós vamos para a página 3, vamos trabalhar com ortografia de palavras, né? Então vamos lá. Então aqui, essa primeira parte, vamos ver a ortografia de palavras. Tem os recadinhos aqui também, né? Vamos lá, criança. Já sabem que quanto mais... Tem lido e escrito muito? Uma perguntinha para vocês. Já sabem que quanto mais lemos e escrevemos, mais aprendemos. A nossa forma de escrever, às vezes, é um pouco complicada, pois falamos algumas palavras e na hora de escrever é de outro jeito. Podemos falar diferente, não tem problema, mas na hora de escrever tem que ser certinho. É aquilo que eu falei com vocês, né? Uma coisa é eu falar, uma coisa é eu escrever, que é o registro. O registro tem que ser correto. Eu falo casa, e aí? Quando eu for escrever casa, eu vou escrever a palavra casa com S ou com Z? Ah, professor, mas eu falei casa e esse casa parece que é com Z, então eu vou escrever com Z. Vai estar certo? Claro que não, né? Casa é escrito com S. Beleza? Então vamos lá para a atividade. Página 14, semana 4, viu? Atividade 1. Vamos trabalhar palavras que têm S com som de Z. É aquilo que eu acabei de falar com vocês. Palavras que são escritas com S, mas o som que sai, né, é de Z. O fonema, o som da palavra é de Z. Pinte da mesma cor os quadros que as palavras têm som de Z. Então você vai ler essas palavras, todas as palavras do quadro, e vai pintar somente as palavras onde o S tem som de Z. Por exemplo, a palavra sino. Essa palavra sino aqui, ó, palavra sino, ela é escrita com S. Mas e aí? Esse S tem som de Z? Não tem, né? Então não vai pintar. A palavra pesado, que está abaixo da palavra sino, ela é escrita com S, não é? Mas tem som de Z? Tem, então vou pintar. Então todas as palavras que o S tem som de Z, você vai pintar da mesma cor, ok? Atividade 2. Veja as palavras escritas com X e com som de Z. Então nós temos as palavras com X, mas tem um som de Z, ó, exagerar, é com X, né? Mas olha o som de Z, exausta, tem até definição na frente, ó. Exata, exibir, exercícios, exaltar e êxito. Então nós temos as palavras que são escritas com X, mas com som de Z. Numere as frases de acordo com os significados do quadro acima. Vamos para a próxima. Aqui. Vamos lá. Numere as frases de acordo com o significado do quadro acima, de forma a manter o mesmo sentido. Vamos lá. Então vocês vão ter que voltar nas palavras lá. Por exemplo, este filme teve sucesso. Sucesso está sublinhado. Qual palavra dessa aqui, ó, que tem a ver com sucesso? Qual foi? Êxito, né? Êxito não é a mesma coisa de sucesso? Então você vai lá e coloca o número 7 nesse caso. Então você vai pegar aqui a palavra que está sublinhada e vai procurar o significado dela aqui anteriormente. Só voltar aqui e procurar o significado. Certinho? Atividade 3. Assinale a alternativa que, na sua opinião, responde às adivinhas. Letra A. Qual é a palavra que nunca fala a verdade? É só marcar, né? São pegadinhas. Caixa, somente ou jacaré? Letra B. Se as horas, sabe as horas e não é relógio. Tem esporas, mas não é cavaleiro. E aí? Tem 5 dedos sem carne e sem osso.
Qual das palavras aí são adivinhas, né? Enche uma casa, mas não enche uma mão. Qual é a ferramenta que já se foi? O que é que quanto maior, menos se vê? Ele sobe quando a chuva desce. Tão fácil, né? Para ser direito tem que ser torto. Então vocês vão marcar aí as palavras das adivinhas. Então, gente, foi essas atividades da semana 3, da semana 4, muito fácil. Terminou as atividades, manda a correção das duas atividades para mim. Semana 3, semana 4. Não se esqueça, ok? Bom dia a todos. Qualquer coisa, estou aqui para tirar a dúvida de vocês.